Olá, eu estou aqui hoje para apresentar a releitura do anexo 4 de um documento muito importante para todas as famílias de fissurados. São as guidelines, ou seja, as diretrizes de boa prática da Organização Mundial de Saúde para o tratamento da fenda labiopalatina, mas sobre a perspectiva, a interpretação e uma releitura com complementos do Atlas Lipcast, especialmente para ti. Algumas pessoas já me conhecem, outras não. Meu nome é Rony Furfuro e eu sou o idealizador do projeto Atlas Lipcast. O Atlas Lipcast, além de ser o ponto de encontro dos amigos do Lip, é um portal de informação sobre fenda labiopalatina. E o Lip? Quem é o Lip? O Lip é a nossa mascote, um coelhinho super interativo e que está sempre presente e disponível para nos ajudar, trazendo informação dos pais e dos fissurados, reduzindo a interferência na comunicação entre essas pessoas e os profissionais. É que às vezes as pessoas ficam meio inibidas ao falar com o médico, mas com o coelhinho tudo fica muito mais fácil. Hoje nós vamos nos focar na primeira parte desse tal documento, do documento anexo 4 da Organização Mundial de Saúde, das guidelines de tratamento de fenda labiopalatina, pois ele servirá de mapa do tesouro para vocês. Mais ou menos do tipo, vá até a ilha deserta e junto do cruzeiro olhe para o pôr do sol, caminhe 10 passos, vire à esquerda, mais ou menos isso, tá claro? Não fosse esse o Atlas Lipcast. Então vamos lá a esse mapa. A parte 1 desse documento fala das necessidades de cuidados de saúde em 11 tópicos. Não é uma abordagem exaustiva, atenção, mas é um guia geral. Aquilo que nós consideramos ser muito importante e que deixa uma ideia clara sobre o caminho que é preciso trilhar para o acompanhamento e o tratamento de uma criança portadora de fenda labiopalatina. Ok? Então a primeira parte, todas as famílias e o próprio fissurado devem receber apoio emocional neonatal e acompanhamento profissional. Tanto no caso de um diagnóstico pré-natal ou o mais rápido possível após o nascimento de uma criança com fissura, os pais devem receber apoio e aconselhamento sobre a gestão do futuro dessa criança, a gestão do tratamento, de como é que tudo vai acontecer. Essa informação ela deve ser oferecida por um profissional capacitado e experiente no tratamento de fissuras, se possível, idealmente, integrado numa equipe multidisciplinar. Esse suporte pode fazer a ponte entre o impacto da notícia e a aceitação do processo com o indispensável equilíbrio emocional. A segunda questão é que vai caber à enfermagem neonatal orientar e apoiar a parturiente, a nova mamãe, e com a ajuda das fonoaudiólogas ou terapeutas da fala, conforme o lado do Atlântico, orientar a amamentação desse bebê, reduzindo possíveis dificuldades que são comuns nos primeiros dias de vida. Em caso de dificuldade no aleitamento, o recurso a uma nutricionista pode ser extremamente importante para fornecer conselhos sobre a alimentação com a necessária carga nutritiva. Em geral, esses bebês precisam ganhar peso para poder cumprir o protocolo cirúrgico que é previsível e do qual nós já iremos falar a seguir. Algumas estratégias de amamentação, uso de alguns acessórios especiais, algumas adaptações necessárias são nessa fase ensinadas pelo grupo aos pais ou aos cuidadores desse bebê fissurado. Na terceira parte, as cirurgias primárias para fechar fendas do lábio ou do palato devem ser realizadas idealmente até completar os primeiros 18 meses de vida, por um cirurgião que seja experiente e qualificado e de acordo com, obviamente, o protocolo que seja acordado pela equipe. A queiloplastia, que é a cirurgia de correção do lábio, tem uma abordagem mais consensual entre os protocolos, com a realização próxima ao terceiro mês de vida.
desde que o bebê tenha condições de saúde que viabilizem esse ato cirúrgico. No caso de haver um déficit de crescimento, então o protocolo terá que ser adaptado a cada caso. Já a palatoplastia tem uma maior variabilidade de previsão. De acordo com os protocolos, esta variabilidade pode mudar entre os 9 e os 18 meses, passando por técnicas que envolvam fechar o palato é o céu da boca, em uma única intervenção ou em 2 etapas. Outros procedimentos corretivos de ordem cirúrgica podem vir a ser necessários para alguns pacientes, mas em anos posteriores, ok? Algumas situações de aparecimento de fístulas, que são zonas de reabertura que aparecem no pós-operatório ou que podem aparecer no pós-operatório de um palato, ou, por exemplo, de uma forte retração cicatricial, elas podem, de acordo com a indicação da equipe, com o entendimento do protocolo da equipe, ser novamente referenciado para uma reintervenção, para uma nova cirurgia. E esses procedimentos também devem ser realizados por um cirurgião experiente, qualificado e de acordo com o protocolo que a equipe entendeu em senso comum. A quarta parte é o tratamento ortodôntico ou ortopédico funcional para as crianças com fissura labiopalatina. Ele deve estar disponível quando necessário e deve ser realizado por um ortodontista experiente. A idade de iniciar o uso desses aparelhos dependerá, para além do problema em causa, do protocolo adotado pelo grupo. Esse protocolo poderá estar condicionado pelos recursos que são empregues dentro da equipe. Os tipos de aparelho, por exemplo, aparelhos como o Sevla, que é adotado pela equipe Atlas Lipcast, permitem uma intercepção mais precoce. E todas as opções devem ser equacionadas e ponderadas de acordo com o tipo de fenda, a afetação cognitivo-comportamental e a maloclusão propriamente dita. O que é isso do cognitivo-comportamental? No fundo, é se a criança tem capacidade de entender e colaborar com essa fase do tratamento. Os padrões com maior comprometimento sagital, ou seja, no problema antero-posterior, os que nós chamamos de as classes 3 de Engel, eles devem estar debaixo de um acompanhamento muito atento por toda a equipe. Tá? Classes 3 de Engel, geralmente, são aqueles pacientes em que o queixo está mais desenvolvido do que aquilo que seria desejável para a harmonia da face. Alguns fatores agravantes desse tipo de situação, como as obstruções respiratórias, elas devem ser alvo de uma abordagem na equipe multidisciplinar integrada. Bom, vamos adiante. Esse objetivo de hoje não é focar na ortodontia. Quinta parte. A fonoaudiologia ou terapia da fala é responsável pela avaliação precoce de problemas da fala e da linguagem. A avaliação e a valorização das anquiloglossias ou dos freios labiais, a situação de ausência do vestíbulo funcional precisa ser discutida com a ortodontia. O vestíbulo funcional é o espaço que existe entre os lábios e o rebordo dentário. Às vezes, nas fendas, até pela interferência cirúrgica, pelas cicatrizes da cirurgia da correção do lábio, por vezes esse vestíbulo não se torna funcional, fica com uma aderência muito grande e pode ser necessário fazer aí uma reintervenção que é chamada de vestibuloplastia, mas isso deve ser discutido dentro da equipe e adaptado ao protocolo. É importante também que a fonoaudióloga ou terapeuta da fala faça avaliações e testes para despiste de problemas associados ao desenvolvimento, questões motoras, cognitivas e funcionais da motricidade da face devem ser avaliados. E também será da alçada destas profissionais dar conselhos aos pais e colocar à disposição desses a terapia corretiva implementada por um profissional capacitado em fala e linguagem, ou até, se for o caso, a referenciação de um terapeuta ocupacional ou de um psicomotricista. Na parte 6, nós vamos falar da aquisição da fala. E ao falar da aquisição da fala, não podemos esquecer que esta capacidade é aprendida inicialmente por imitação. Logo,
O otorrinolaringologista torna-se parte integrante e essencial do processo de reabilitação. Em boa verdade, sempre que o quadro assim o indique, os otorrinolaringologistas devem fazer parte de uma equipe de avaliação e devem avaliar esses ouvidos mesmo antes da palatoplastia. E por quê? Porque caso esteja indicada a realização da miringotomia e a colocação dos tubos transtimpânicos, os famosos tubinhos, isto pode ser feito numa ação concertada e aproveitar o mesmo tempo cirúrgico da palatoplastia e fazer esta miringotomia e a colocação dos tubinhos. Assim, é uma anestesia a menos. Optimizar as cirurgias é uma das questões importantes para reduzir tempo de bloco, reduzir custos de tratamento e melhorar a qualidade da reabilitação a longo prazo. Com isso, esta colocação desses drenos, que os tubinhos na verdade são uns drenos, não é? Nós estamos a trabalhar para a profilaxia da perda de acuidade auditiva, ou seja, para evitar déficits de audição, surdez precoce, que é uma ameaça constante nos fissurados. Os problemas otorrinolaringológicos devem ser identificados no estágio inicial e a terapia necessária deve ser promovida o mais cedo possível. Na parte 7, e agora já ultrapassadas as dificuldades de pronunciar otorrinolaringologia, vamos passar para a genética. A genética clínica, bem como a medicina do desenvolvimento pediátrico, são ambas muito importantes, tanto para considerar os parâmetros identificados, como para uma ponderação de situações que são geneticamente transmissíveis, cuja reprodutibilidade deve ser classificada pela equipe de genética, especialmente nos casos de maior risco hereditário. Como é sabido hoje, a fenda isolada do palato pode ser associada a outras anomalias. Portanto, é necessário um diagnóstico e uma avaliação prévia a uma nova gestação. Esse aconselhamento genético para pacientes e familiares deve estar disponível. A 8ª parte diz que, à medida que essa criança cresce, as etapas terapêuticas acumulam-se e os desgastes emocionais dos fissurados e também dos seus pais ou cuidadores também começam a aparecer como um novo obstáculo. Ultrapassada a fase de aceitação inicial, sobrevêm outras etapas e o desgaste, o cansaço pela longevidade da interação com essas diversas terapias é agravada pela demanda de trabalho parental. Os pais têm que trabalhar também em casa. Não basta o trabalho dos terapeutas, também é preciso que os pais ajudem com o trabalho em casa. E este é um fator potencial de atrito entre pais e filhos e entre os próprios pais. Então aí o apoio emocional e o aconselhamento profissional para criança em crescimento, para os seus parentes, seus pais, é frequentemente necessário e também deve estar disponibilizado através da equipe de psicologia. A 9ª parte desse documento diz que a assistência para a saúde oral, no âmbito da higiene oral, obviamente, da condição de conservação dos dentes e das estruturas adjacentes, ela deve ser mantida de forma regular desde o nascimento. Em boa verdade, o acompanhamento dentário deve estar presente desde a fase gestacional, onde a consulta da grávida, a consulta pré-natal e a consulta neonatal devem ser protocolares. As doenças crônicas das gengivas, por exemplo, elas podem ser fatores predisponentes ou até agravantes em patologias cardíacas. Em todos os casos, mas especialmente nos casos sindrômicos, com diagnóstico prévio de cardiopatia, deve haver assistência odontológica regular, mas sem dramatizar. A higiene oral do bebê pode ser até um forte contributo para o desenvolvimento primário dessa criança, com menos cólicas, com noites de sono de melhor qualidade. Tudo isso certamente vai contribuir para um crescimento mais saudável.
Bebês que têm problemas dentários desde muito jovens começam a ter noites em claro que transtornam a vida de toda a família. Tanto para os bebês como para os pais dos fissurados, é muito importante esse cuidado e esse acompanhamento periódico, regular e constante. A 10ª parte, não menos importante, fala sobre a documentação regular, sistemática e periódica, pois ela permite, além do melhor acompanhamento desse desenvolvimento, a análise em todas as fases do tratamento e a validação e valorização quantitativa da evolução. Ninguém tem memória suficiente para perceber uma diferença de 1 milímetro, ninguém vê o cabelo crescer, mas o fato é que o cabelo cresce. Nós não vamos ver os nossos filhos crescer todos os dias e perceber quanto é que cresceram de manhã para de noite, mas o fato é que eles crescem. E o crescimento e as suas alterações registrados em imagens estáticas são um depositório do tempo, uma coisa que pode ser consultado a qualquer momento. E seria desejável que também houvesse um registro nacional para o registro preciso das crianças nascidas com fenda labial ou labiopalatina ou palatinas isoladas e outras anomalias craniofaciais relacionadas. Isso é muito importante para os estudos estatísticos que podem conduzir à promoção de leis, o estabelecimento de direitos fundamentais para os futuros cidadãos, para o futuro desses cidadãos reabilitados e da sua descendência em caso de recorrência de uma nova fenda labial ou palatina. A 11ª e última parte diz que todos os grupos envolvidos na prestação de cuidados aos fissurados deveriam, idealmente, num cenário ideal, colaborar na promoção e proposição de estratégias globais para reduzir a carga de saúde das anomalias craniofaciais. Isto acontece porque, como é sabido por muitos, os tratamentos das fissuras às vezes não estão disponíveis em equipas devidamente preparadas nos serviços nacionais de saúde ou não estão disponíveis em equipas organizadas e, por vezes, o trabalho acaba por ser feito a nível privado. E esse trabalho a nível privado não é coberto por nenhuma seguradoras ou por quase nenhuma seguradoras. Há algumas promessas, mas até o momento da gravação desse vídeo ainda não é uma certeza de que haja um produto de seguro que seja devidamente competente e apto para seguir o acompanhamento desses pacientes na via privada. É isso. Se esse conteúdo foi útil para ti, não esquece de deixar isso claro para os motores de busca aqui do YouTube. Se deixar aí o seu like, outras pessoas vão receber a indicação para assistir e você pode ajudar alguém que eventualmente tu nem conheces. E com essa atitude vai poder ajudar essas pessoas ou até alguém que tu queiras muito que veja esse vídeo. Então, para esse caso, a solução é mais simples. Partilha com ela. Envia o link por e-mail, por mensagem. Eu espero que esse guia te ajude a estar preparado para esta corrida, que não será uma corrida de 100 metros, será uma maratona. Mas, apesar de estar muito bem explicada, isso não quer dizer que ela será fácil. Uma maratona pode ser simples, mas não pode ser fácil, porque não é fácil correr durante tanto tempo. Mas há uma coisa boa, é que a reabilitação total é possível. E eu estou aqui justamente com todos os elementos da equipe Atlas Lipcast para te ajudar e te orientar, desde o diagnóstico até a reabilitação final. Pondera subscrever o nosso canal e, para não perder nada, ativa as notificações. A gente se vê no próximo vídeo. Bem-aja. Nós somos Atlas Lipcast, um projeto que foi concebido para partilhar informação. Nós vamos ajudar-te a entender os passos em cada um dos tratamentos que o seu filho terá que fazer.